Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança, uma conversa sobre a segurança pública no estado de São Paulo. Em nosso estúdio, sempre um parlamentar e 2 especialistas discutindo assuntos do seu interesse. E você também pode participar mandando sua crítica ou sugestão pelo e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje nossa conversa trata de 2 assuntos. O primeiro é sobre a previdência dos oficiais militares e também vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a greve de carreiras policiais. Nossos convidados são o deputado Coronel Camilo, do PSD, Coronel Silva Filho, diretor jurídico da Associação dos Oficiais Militares, e Ana Ângela Palermo, presidente da Pauliserve São Paulo. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no estúdio com a gente. Eu que agradeço, uma oportunidade boa de falar sobre esse tema. E tem muita coisa para falar, né, deputado? São muitos pontos. Vamos já tentar falar um pouquinho sobre os pontos, os principais pontos de discussão do tema da Previdência? Vamos falar, Carla, mas antes até de falar dos pontos da Previdência, dos que está sendo discutido, né, eu queria fazer uma pequena introdução sobre isso, né, e uma pergunta que vai lá para todos os nossos congressistas, né, por que sempre, né, os prejudicados são aqueles, né, do lado mais fraco, ou seja, a Previdência ela está sendo colocada como a solução dos problemas do Brasil, isso não é verdade, né? Ou seja, tem uma série de outros ralos na área federal, tem uma série de outros problemas de gestão que não são só a Previdência, então esse é um ponto que precisava ser sempre pensado nisso. E a Previdência, lógico, agora estão querendo aumentar a idade, estão querendo fazer uma série de modificações que eu acho que tem que ser feito ao longo do tempo, né? Mas tudo que é feito aí de afogadilho, né, para querer resolver um problema, e volta a falar, dá a impressão que se a gente mudar a Previdência, conserta o Brasil. Não é verdade, né? Isso aí a gente precisa ir trabalhando aos poucos. Bom, feito essa pequena introito aí sobre esse problema da Previdência, a longevidade está ficando cada vez maior, nós devemos pensar nisso, isso tem que ser ao longo do tempo. Agora nós temos que pensar em tudo, também um histórico que tem de pessoas que estão contribuindo há muito tempo, de pessoas que já estão nesse sistema há muito tempo. E aí eu tiro o chapéu aqui para o nosso estado de São Paulo, que já fez uma modificação que na minha visão é a mais correta. A partir de 2011, né, quem entra na Previdência já está de uma forma diferenciada do que os servidores atuais, isso no caso do estado. Então precisamos mexer nisso sim. Agora, o que acontece é fazer isso gradativamente, né? Talvez não de uma forma tão brusca como estão querendo fazer, né? Modificando, falar, agora todo mundo vai ficar até 65 anos, todo mundo vai ficar até 60 anos, né? Vamos igualar tudo, como se houvesse uma solução simples para isso. Não tem, isso tem que ser pensado ao longo do tempo e modificando e respeitando o que já existe aí de histórico, né? Do que foi feito ao longo do tempo, de quem já contribuiu, por quanto tempo contribuiu, né? Então, estabelecer uma idade, bom, ótimo, mas e como é que isso foi ao longo do tempo, né? Quem começou a trabalhar com 14 anos, como é o meu caso, quem começou a trabalhar com 20, quem começou a trabalhar com 25, então precisa ser melhor pensado a nossa Previdência, por isso que eu acho que está dando essa grande discussão lá em Brasília. São muitas mudanças, né, ao mesmo tempo, mudanças importantes e, assim, que atingem, né, todos nós brasileiros, enfim. E com relação à Previdência, da categoria dos oficiais militares, o que a gente pode falar sobre os principais pontos? Então vamos lá. Primeiro, para todos entenderem, existem 2 regimes de previdência aqui no estado de São Paulo, né, para o funcionalismo, né? Tem o regime de previdência geral, de uma maneira que atinge todos os brasileiros, e tem o regime próprio de previdência. No nosso caso, o regime próprio de previdência dos policiais, dos militares estaduais. Eles são tratados de forma diferente, né? Aliás, também uma informação para todos, né? Quando foi criado o regime de previdência lá atrás, né? Lá no começo do século passado, havia uma distinção bem grande entre o funcionalismo público e o mundo civil. Se exigia muita coisa do funcionalismo, eles tinham muitas restrições, e o mundo civil não. Então as coisas era mais regrado pelo próprio mercado. Aí, da mesma linha, os militares também começaram a ser tratados desde então de forma diferenciada. Por quê? Se exige muito dos militares, seja na área federal, seja na área estadual. Vou falar da área estadual, que é a que eu mais conheço. Dos militares estaduais, por exemplo, eles se aposentam. Qual é a diferença básica? Eles se aposentam aos 30 anos, com 30 anos de contribuição. Eles também têm a integralidade, ou seja, eles passam para
inatividade, recebendo o mesmo salário. E esse tratamento diferenciado é pelas exigências que tem em cima da profissão. Então vamos fazer um comparativo. Os funcionários comuns, né, do mundo civil têm direito a fundo de garantia, têm direito a hora extra, têm direito a nacional noturno, auxílio periculosidade, ou seja, qualquer coisa que é feito a mais ele é remunerado, ele não tem nenhum direito civil cerceado, né, de cidadania. Os militares não, os militares eles não têm nada disso, não tem fundo de garantia, não tem hora extra, não tem adicional noturno, tem que estar sempre disponível. Se um policial passa do seu horário no distrito policial ou numa manifestação, ele não recebe nada mais por isso. Além disso, tem um regime disciplinar forte para trabalhar à disposição da sociedade a qualquer tempo, ele tem que estar sempre pronto, ele tem que estar sempre rígido, por isso dos 30 anos, né? Eu não posso ter um policial com problema de saúde para atender, fazer enfrentamento da criminalidade. E o que é mais importante, ele tem direitos cerceados até de representação. O militar estadual ele não pode pertencer a sindicato, ele não pode fazer greve, que é um assunto que a gente vai tocar, ele não pode participar de partido político. Então tem uma série de direitos que ele tem isso de uma forma restrita, a própria sociedade exige isso dele. Em contrapartida, ele tem o tratamento diferenciado, até porque a profissão é muito mais desgastante, né, do que a profissão comum, ou seja, de trabalhar atrás de uma mesa de escritório ou qualquer outra profissão, do que trabalhar como policial na rua, correndo risco. Em razão disso, ele tem um tratamento diferenciado também na Previdência. O senhor falou que a família, né, acaba ficando, que o policial fica à disposição, mas a família também, né, deputado, acaba ficando... Acaba sendo prejudicado. Acaba ficando à disposição, tem mudanças de cidade também, né, que o profissional... Esse é um ponto que eu não citei, que você lembrou, né? Ele pode trabalhar no estado todo, se for militar da União, no Brasil todo. Os militares ficam 2 anos em cada lugar, né? E aí a família fica também à disposição, disposição, junto, né? Porque a esposa não junto. consegue ter um trabalho fixo, né? Ela não pode ter né? Pode ter um bico, né? Ser autônoma, mas ela tem que acompanhar o marido, os filhos, uma mudança de escola, de convívio social, enfim, tudo isso acontece, né? Ou seja, existe uma exigência muito grande da própria sociedade em cima desse profissional e a recompensa é exatamente essa. Ou seja, a contrapartida para essa exigência é tratá-lo diferente. Tratá-lo de forma diferente, não é melhor, nem pior, nem nada disso, ele é diferente, ele está sujeito a uma série de restrições e a recompensa dele é no futuro, né? Ou seja, quando ele se aposentar, ele ter aí o benefício, mesmo porque ele não pode durante a vida participar de nada, o policial não pode trabalhar fora, ele não pode ter outra atividade, né? Recentemente só se criou a Operação Delegada e a DGEM, que são formas de ele receber diária se ele quiser trabalhar no dia seguinte, por adesão para o próprio Estado ou para a Prefeitura. Fora isso, ele não pode ter outra atividade, diferente de qualquer outro cidadão que poderia, um advogado, ele pode trabalhar numa empresa, pode advogar fora, pode ser sócio, sei lá, gerenciar outro negócio, o militar não pode. Então essas restrições aí acabam sim afetando a família, porque a família acaba acompanhando o policial para todo lugar onde ele vai, e ele inevitavelmente vai mudar várias vezes de lugar durante a sua carreira. Coronel, a gente consegue falar um pouquinho sobre essa recompensa que hoje é dada, né? Como é que é a forma hoje de Previdência de se reconhecer todo esse trabalho de uma vida de um policial? O policial, como o Coronel Camilo disse, ele tem um desgaste psicossocial, o estresse físico. Então acontece, essa compensação, ela é feita para que ele possa, nessa inatividade, talvez usufruir um pouquinho da sua vida. Porque são, no mínimo, 30 anos, onde ele não tem horário, a família vai acompanhá-lo, as crianças têm uma oscilação muito grande, porque não há como se estabelecer definitivamente, você tem certas alterações. Então, o benefício é nesse aspecto, é um benefício ao ser humano, porque o policial não deixou de ser um ser humano. Muitas vezes acha que não, que nós somos um robozinho. Não, nós somos também um ser humano. E também nós temos, então, certas dificuldades como pessoa. Então, nós temos que gradativamente ir nos adaptando e ao final da carreira, que muitos não vão com 30 anos, alguns vão com 35, outros vão com 38, 40 anos às vezes,
ele tem que ter essa compensação, que é justamente o que foi que o Coronel Camilo acabou de explicar a nós. Hoje os funcionários, de uma forma geral, vou perguntar para a Ana, são compensados com as medidas atuais, com a forma com que é feito hoje? De forma nenhuma. Aliás, essa legislação do STF em Brasília só serviu para reconhecer, de fato, a real importância da segurança pública em todos os estados, né? Haja vista tudo que aconteceu lá. Mas se você é um bom gestor, se você cumpre com o seu compromisso de pagamentos, de database, de reconhecer aquele que, além de todas essas qualidades e todas as intempéries que convivem no dia a dia, ele também é o único que dá a própria vida por quem ele não conhece. Né? Isso é o juramento que não tem nenhuma outra carteira profissional. Então, isso realmente é, na minha visão como representatividade, um desserviço. O Coronel Camilo, nosso eterno comandante, sempre pautou, né, por todos os nossos direitos, recebia as entidades, alinhava tudo. Mas o que falta realmente é o reconhecimento. Não sei se reconhecimento seria a palavra certa, mas a justiça naquilo que é devido. Você é meu funcionário, você trabalhou, você não pode isso, não pode aquilo, eu vou pagar o seu salário como você tem que ser pago. Essa é a maior, porque isso acarreta também muitos divórcios, muitos suicídios, morar em lugares que não deveriam morar. Então, é essa a minha visão. Isso realmente, na minha visão, é um desserviço mexer no regime, né, próprio nosso de previdência. Somos totalmente diferentes. Deputado, quais as mudanças que já foram feitas até hoje no Estado? No Estado de São Paulo, desde 2011 para cá, efetivamente funcionando em 2013, mas 2011 houve uma modificação muito grande na Previdência Geral do Estado de São Paulo. Então não tem ninguém no funcionalismo público que a partir de 2011 ganhe a mesma coisa. Ou seja, o São Paulo saiu na frente, fez uma alteração muito grande, criou um plano de previdência para os funcionários públicos já para corrigir a Previdência. Isso que eu acho que deveria ser feito lá na área federal. O que fez o governador do estado naquela época? Ele criou, ninguém ganha mais do que o teto da Previdência, né, quando passar para a inatividade. Todas as carreiras do Estado de São Paulo, seja qualquer carreira, seja dos juízes, dos delegados, promotores, ninguém ganha mais de R$5.000 quando passar para a inatividade dos valores de hoje. Quem entrou a partir de 2011, quem entrou antes tem o direito garantido, mas quem entrou depois já não tem mais. Quem quiser ter um salário integral tem que participar de um plano chamado Previcom, Plano de Previdência do Estado, contribuir um pouco a mais. É como se você pagasse num banco um VGBL, um PGBL, lá, um daqueles planos de previdência, aí você poderia, no final, receber um salário melhor. Então, essa modificação no Estado de São Paulo já foi feita. O Estado de São Paulo também, naquele momento, aumentou um pouco as alíquotas, né, do desconto dos funcionários. De contribuição. De contribuição. Outra coisa que ele fez, que o Estado de São Paulo faz, que na Previdência Geral não existe. O que é? Mesmo o funcionário que é inativo, ele continua contribuindo para a Previdência. Nós, policiais, por exemplo, né, somos já aposentados na Polícia Militar, né, que lá é outro termo, é da reserva, nós continuamos contribuindo com a Previdência. Né? Então, o Estado de São Paulo ele fez essas modificações lá atrás. Então, muitas dessas modificações estão sendo exigidas agora e já criou lá uma forma também de aposentadoria, que era um cálculo, né, aquele fator previdenciário lá também foi criado aqui, ou seja, você tem que ter um certo tempo de contribuição, né, ou uma certa idade, uma conjugação desses dois fatores para poder se aposentar. Então o Estado de São Paulo já caminhou na frente. Aliás, foi o primeiro estado que fez isso e a maioria dos estados ainda não fez. A maioria dos estados passa para a inatividade, continua recebendo alguma coisa, continua tendo seu aumento normal e muitas vezes não teve a exigência anterior como aqui está sendo feito. Aqui está bem regrado. No caso dos militares estaduais em São Paulo, foi a única carreira que o Estado reconheceu por essa série de restrições que ele ficou fora disso. Ou seja, os militares estaduais, então só a Polícia Militar de São Paulo, ela continua com a integralidade e com a paridade. O que é isso? Passou para a inatividade, continua recebendo o mesmo salário e se a ativa, o pessoal que está na ativa, a carreira, tiver um aumento, o mesmo percentual, vai também para os que estão na reserva, né? No caso lá, os aposentados.
Então isso acontece no estado de São Paulo, o estado de São Paulo já está bem regrado nesse aspecto. Por isso que a gente acha que quando as modificações vierem de Brasília, está sendo discutido em Brasília agora, vai ser no primeiro momento, Brasília vai fazer um regime geral da Previdência, não vai mexer com os militares, e isso vem para São Paulo. Aqui em São Paulo, o governo também pode mexer alguma coisa e apresentar um plano para a Assembleia. Lá em Brasília, pelo que a gente acompanhou, eles estão deixando a maioria das coisas mais polêmicas para serem feitas nos estados. Então o assunto vai ser muito discutido nesta Assembleia Legislativa. Se o governo do estado pode propor alguma coisa, eu acho que ele vai propor pouca coisa, porque ele já fez essas modificações e a partir daí isso vai ser discutido aqui. E o que a gente espera é que esse reconhecimento feito, pelo menos, né, na área de previdência, já que o reconhecimento do governo do estado está muito difícil, né, com relação à área salarial, com relação a outros benefícios, que pelo menos essa forma diferenciada de tratar, né, a classe policial em São Paulo, e aí estendo até um pouco a nossa Polícia Civil também, tem que ser pensado diferente. A previdência, como estão se tratando em Brasília, só números, não é assim. Se eu quero tratar todo mundo igual, eu tenho que dar os mesmos direitos para todo mundo. Então tá bom, vamos tratar um funcionário policial militar lá da mesma forma, vai entrar no regime comum, vai aposentar na mesma idade, ótimo. Ótimo. Então dê para esse funcionário as mesmas condições de fundo de garantia, de férias, de hora extra, ou seja, e tire essas exigências mais fortes que esse policial tem. Nós discordamos disso. A sociedade precisa de uma polícia forte, precisa de uma polícia que esteja à disposição sempre. Eu não posso correr o risco de às 3 horas da manhã ligar para uma viatura e não ter disponível, tem que estar disponível. Por isso que não pode fazer greve, por isso que tem uma série de restrições. Então esse tratamento precisa ser pensado na hora que o governo do estado fizer uma proposta e mandar aqui para a Assembleia Legislativa. Porque depois na hora de tratar, precisa levar em consideração não só o fator atuarial, né? Não só o valor do custo-benefício lá em termos financeiros. Eu preciso ver tudo que é exigido em cada uma das profissões, né? Eu não posso tratar de uma forma igual um funcionário administrativo que trabalha no escritório de um mergulhador de uma plataforma de petróleo. Eles são diferentes. Então, ou seja, tem que ser tratado de forma diferente. A mesma coisa o militar estadual, tem que ser tratado conforme o que a profissão exige dele também. Tem os trabalhadores rurais também, né? As profissões são muitas, né? Cada profissão tem o seu desafio, né? Tem os seus problemas, enfim, né? Os seus enfrentamentos. Sempre que eu generalizo, eu erro. Eu tenho que estudar cada caso. É lógico que eu tenho que fazer uma série de correções na Previdência, né? E eu acho que o maior problema da Previdência, inclusive, não é esse o caso. Eu acho que é a concessão exagerada de benefícios sem controle, muitos benefícios que foram concedidos, muitas fraudes, né? Muito problema de gestão, né? Uma outra coisa, Carla, que eu queria deixar bem claro aí para todos, até o pessoal de Brasília talvez possa ver esse programa, mas quando eu contribuo para um fundo de pensão, o fundo de pensão pega esse dinheiro, trabalha esse dinheiro para me devolver no futuro. O que aconteceu com a Previdência aqui no Brasil? A gente contribui, esse dinheiro ele não foi trabalhado pelo governo, pelo contrário, ele emprestou para várias coisas lá e esse dinheiro assim não rendeu o que teria que render e agora está falando que não consigo pagar, né? Ou seja, não houve a mesma seriedade no trato do dinheiro da Previdência como é feito num fundo de pensão, por exemplo. Apesar que tem fundo que tem problema também, mas ou seja, esse dinheiro não ficou parado lá. E ele ficou fomentando, ele ficou sendo trabalhado, ele cresceu para depois no final devolver um benefício para quem contribuiu. O destino dele foi desviado, né? Ali o miolo da história, né? Sem dúvida. Ficou errado. Isso que aconteceu. Coronel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho do senhor na associação e também das tratativas desse assunto. Na associação, nós atuamos mais na área institucional. Então, nós visamos, a preocupação maior nossa são os direitos dos oficiais da Polícia Militar. Porque a Associação dos Oficiais da Polícia Militar representa exclusivamente os oficiais da Polícia Militar e os praças especiais, que são os aspirantes e os alunos oficiais. Então, no departamento jurídico, nós atuamos com referência a toda a situação de irregularidade que se comete através de qualquer legislação que se tenha e nós atuamos com as ações judiciais para que os policiais possam voltar a ter os seus direitos respeitados. Então esse é o principal objetivo do Departamento Jurídico da OPM. Vamos falar um pouquinho
Da Previserve, Ana, Então, também, para deixar sim, claro, né, para sim, quem está sim, assistindo. Sim. Nós atuamos com os policiais militares desde segunda classe até oficiais e também as nossas pensionistas, né? Que são o carro-chefe da entidade, né? Então, nós pautamos muito em benefícios que financeiramente ainda não é possível eles adquirirem, como moradia, preço de custo, faculdade, preços diferenciados, porque é o que pode mexer. Já que nós não temos o salário devido, vamos dar benefícios que possam equivaler para eles continuarem graduando, continuarem morando melhor, que é a melhor polícia do Estado, é uma polícia leal, é uma polícia que nunca fez nada que pudesse denigrir a imagem da instituição, né? Então é o nosso trabalho lá, trabalho social, muitos policiais que falecem. E esses benefícios são concedidos? É possível? É assim, né? Como nós temos um empresário, nós não focamos em solicitar ao governo do Estado, né? Nós procuramos os empresários. O que nós falamos? Olha, você tem um público diferenciado. Queremos que eles sejam uns policiais que saiam das favelas onde eles atuam e entrem no imóvel muito melhor, que a família o espere no imóvel, que compense aquele coração partido quando ele sai para trabalhar. Porque todo mundo fica tenso. Né? Todo mundo fica tenso. O telefone toca, a esposa fica pensando, tudo. Então, é o que nós conseguimos com a iniciativa privada, para poder enaltecer mais a nossa classe, que sem a Polícia Militar não somos nada. E vocês têm conseguido? Olha, via de regra, sim, esses benefícios a gente já tem eles já em andamento, né? Tudo que precisamos, recorremos aos deputados aqui da casa, né, os deputados nossos militares, inclusive, tudo. Por quê? Porque eles continuam pensando na classe que eles defenderam por mais de 30 anos. Então, tudo que vamos fazer, procuramos o Coronel Camilo, Telhada, outros deputados aqui, para poder realmente pautar. E eles sempre estão à disposição para dar um incentivo. Coronel, o senhor estava falando que os pontos mais polêmicos vão ser distribuídos para os estados, né? Isso não é bom? Porque aí o Estado analisa de uma forma um pouco mais fragmentada e dá uma atenção maior? Eu acho ótimo. Só fazer vamos dizer assim, para dizer da importância das nossas associações, né? O Estado de São Paulo, ele dá pouca importância, infelizmente, para o seu funcionário. Isso é uma realidade, não é só os militares, né, de maneira geral. Agora, as associações, elas são imprescindíveis. Vou dar só um exemplo. O policial militar que trabalha na rua, soldado, coronel, ele vai atender uma ocorrência e ele acaba se envolvendo, trocando tiros, às vezes, com o infrator da lei, causando lesão. Ele tem que contratar um advogado para se defender. Então, quem faz isso são as associações. O Estado deveria pagar esse advogado. Se você vai trabalhar numa grande empresa e você, em função da sua atividade, você corre algum problema jurídico, a empresa te defende. Né? Um jornalista de uma TV, muitas vezes tem uma assessoria jurídica para defendê-lo. Um grande empresário que toma decisões, ele tem lá uma equipe de juristas para defendê-lo. Para orientar, né? Enfim. A polícia não tem. E não é barato não, viu, né, Coronel? Não é barato. O senhor sabe, o senhor exemplo, muito, não é barato não. Caso que está na moda aí, o próprio Carandiru. Esses policiais estão contratando, eles estavam lá em serviço, né, devendo estar lá. Se não tivesse, poderiam ser presos, se quiser sair, e não tem esse benefício. Além disso, trabalham na moradia, trabalham na área de saúde, né, até no auxílio funeral, né, já que o policial, infelizmente, ele tem 6 vezes mais risco de morte do que o cidadão comum em São Paulo. 6 vezes. Isso é uma estatística estadual? Não, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um fórum, é uma organização não governamental. Mas é 6 vezes só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Nos outros é pior. Pior nos outros estados? Pior nos outros estados. No estado de São Paulo é 6 vezes, se for para o Rio de Janeiro é muito pior. Deve ser mais do que o dobro do que aqui, tá? Então, o que nós precisamos, só para falar da importância das associações, né? Agora, voltando ao Estado, sou a favor totalmente da descentralização. Esse negócio de Brasília querer decidir tudo o que acontece no Brasil é um grande erro. Eu tenho que descentralizar para que os estados tratem individualmente. E dentro do estado, né, se eu tivesse essa opção de estar no governo do estado, eu descentralizaria mais ainda para que os municípios, cada um cuidasse do seu problema regional.
ou pelas regiões administrativas, ou seja, daria mais, delegava mais. Então é muito bom que a Previdência venha para o Estado de São Paulo, dá para você tratar em cada estado a peculiaridade de cada um e melhor ainda, você consegue ficar mais próximos e ouvir melhor o que está acontecendo. Mesmo porque o que acontece no Estado de São Paulo é diferente do que acontece no Rio Grande do Sul, diferente do que acontece em Rondônia. A situação é muito diferente. Então, quando cada um tratar individualmente, melhor. Então, isso eu acho que é muito bom para todos nós, que a Previdência seja discutida em cada estado. E acredito que mais rápida também a conversa, Muito mais né, rápido, deputado? muito mais O rápido. acesso, enfim, as pessoas A conversam de uma linguagem é forma uma mais, só, né, parece que você está em casa, né? Sem Discutindo dúvida, um sem assunto dúvida. de interesse Os ali problemas dos né? estados, eles são diferenciados. Exatamente. São muito peculiares, São né? muito peculiares. E cada estado tem os seus problemas. E não são semelhantes, são bem diferentes. É a comparação, se você comparar São Paulo, ele tem um problema de uma população grande, uma polícia que tem que atender, são 645 municípios, onde você tem policiais em todos eles, 24 horas por dia, 365 dias no ano. É diferente de você atuar, por exemplo, em Rondônia, onde você tem uma série de dificuldades que talvez aqui em São Paulo nós não encontramos. Então nós temos que levar em consideração São essa dificuldades diferentes, diferentes. né? Não que tenha São- algum estado que Não. não tenha dificuldade. Todos né? têm, Todos as têm. peculiaridades Todos têm, são mas cada diferentes. um uma dificuldade. Perfeito. O perfil da população é né? A criminalidade é diferente, tudo é regional mesmo, não tem? Até a própria legislação do Estado, né? Quando eu falo em Previdência, eu tenho que levar as outras legislações que regem o funcionalismo público ou a própria vida no Estado. Pode ser diferente dos outros estados. Aqui, por exemplo, muitas legislações, muitas leis, né, falam sobre o trabalho, por exemplo, da área policial, de forma diferente que isso acontece nos outros estados. Aqui, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça Militar, né? Tem outros estados que não tem essa forma de tratamento. Então, é muito diferente, né? O Brasil é muito grande, é um país continental, né? Como todo mundo fala. Quanto mais eu dividir, quanto mais eu delegar, mais eu tenho condições de acertar nas decisões. Então a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. A gente vai agora para um rápido intervalo. Quer participar também do nosso programa? Mande o seu e-mail para assembleiasegurança@gmail.com. Daqui a pouco a gente volta. O programa Assembleia Segurança está de volta e hoje nós falamos de dois assuntos: a previdência dos oficiais militares e a proibição da greve de carreiras policiais. Com a gente, o deputado Coronel Camilo, do PSD, Coronel Silva Filho, diretor jurídico da Associação dos Oficiais Militares, e Ana Ângela Palermo, presidente da Paulicerv São Paulo. Coronel, queria que a gente continuasse conversando sobre o assunto do bloco anterior. Queria que o senhor falasse sobre as principais propostas que o governo pode fazer aí na Previdência do Estado. Então, no Estado de São Paulo, como a gente comentou, já tem uma série de ações feitas, muito bem feitas pelo governo do Estado. Estão dando certo. Estão dando certo. Ou seja, o Estado de São Paulo, a longo prazo, praticamente a sua previdência está resolvida. Porque todos os funcionários, né, tratando de funcionário público do Estado, todos os funcionários vão contribuir para um plano de previdência, ou seja, já está caminhando para uma solução a longo prazo. Quem entrou depois de 2011, né, que saiu a legislação, já está nessa nova forma. Agora, é lógico que o Estado de São Paulo pode propor, aqui a gente vê que o Estado tem uma grande vontade de mexer na idade também, né, como Brasília. Né, o que está mais pegando lá em Brasília é o problema da idade. Né. Aqui em São Paulo também pode ser que venha alguma coisa nesse sentido para essa casa. Aí precisa ser estudado caso a caso para ver se isso pode ser, se deve ou não ser modificado. Né. Eu volto a falar, aqui nós já temos uma solução em andamento, não vai resolver de uma hora para outra, né? Ou seja, já está no ar aí há 6 anos a solução, e eu acho que daqui vai refletir aqui 10, 20 anos, a coisa já vai estar indo para um caminho muito bom. Mas eu acho que tem aí o governo pode querer, em decorrência do que vier da área federal, tentar fazer alguma modificação no funcionalismo, aí vai vir para casa, aqui nós vamos discutir para ver se isso é viável ou não, se é justo ou não, né, sendo feito, porque uma coisa é você entrar e falar assim, ó, as regras do jogo são essas, você vai trabalhar nessas condições. A outra é você estar no meio do caminho e alguém falar, ó, agora não é mais assim, vamos desse jeito, aí não foi o que você tratou lá atrás.
Então isso precisa ser analisado aí, e eu acho que o governo tem uma boa equipe aí na área jurídica, na área também que trabalha com previdência, com cálculo, que pensem bastante nisso. E se fizer uma proposta para cá, além do que ele já fez, que ela seja bem pensada e vamos discutir aqui. Mas eu volto a insistir que um ponto que pelo menos a gente escuta por aí, que pode ser que venha alguma proposta, é com relação à idade. A gente estava falando durante o intervalo com relação à idade, né? É impossível trabalhar até uma determinada idade para o policial militar, né? É totalmente impossível, em razão da condição física, condição mental. A própria idade, ela afeta com o passar do tempo, você começa a ter desgastes naturais do ser humano. Então, tudo isso torna um empecilho ao policial. Você faz um cálculo, o policial com 60, 62 anos, ele tendo que estar dentro de uma viatura, num trabalho noturno e fazendo toda a sua atividade numa condição de 100%. É muito difícil. E a criminalidade é jovem. A criminalidade é jovem, tem esse oposto. Os infratores da lei normalmente são jovens. A idade aí, inclusive, que a maioria deles é entre 17 e 27 anos. Ou seja, a maioria deles é uma faixa jovem. Não dá para colocar um policial com muita idade para combater um crime, não vai ter a mesma rigidez para isso. Coronel, eu queria repercutir, saiu uma pesquisa no Estadão dizendo que existe menos de 2 PMs para cada aposentado. O senhor chegou a ver essa pesquisa, essa matéria? Menos de 2 para cada aposentado? Isso no país, mas no caso dos policiais, eles reclamam que o policial aposenta cedo, esse tipo de coisa, mas na realidade o policial ele se desgasta muito mais, né? E ele não, quando o policial militar, principalmente, quando ele passa para a inatividade, ele não está totalmente fora de questão, ele continua à disposição do Estado. Os policiais eles passam para a reserva, eles podem ser reconvocados aí, e tem até um PL aqui para fazer isso com todas as praças da Polícia Militar. Os oficiais, por exemplo, eles podem ser reconvocados. Se acontecer um problema sério no Estado, ele pode ser chamado de volta ao trabalho. Isso também pode ser feito aí agora com esse projeto que entrou aqui na casa para as praças também. Agora, não é no Brasil que isso acontece em relação ao povo de uma maneira geral, né? No mundo todo, os policiais, eles são jovens e acabam se aposentando cedo. Não posso ter uma polícia envelhecida para combater a criminalidade, que normalmente é super ágil, é jovem, né? E preciso ter um enfrentamento nessa mesma linha. E é isso que acontece no mundo todo. É uma profissão de vida curta. É de vida curta, como um jogador de futebol. Não vou ter um jogador de futebol muito velho, né? Uma modelo, não vou ter um modelo, né, com raras exceções que continue dentro da sua idade, mas a maioria dos atletas, por exemplo, eles são jovens. E a mesma coisa acontece com a polícia. Agora, se exige tanto desta profissão durante a vida que ele se desgasta muito. 40% dos policiais com mais de 25 anos de serviço, eles se aposentam aos 30. Com mais de 25 anos, 40% tem algum tipo de restrição médica. As mulheres mais cedo. As mulheres com 19 e 20 anos, 40% das mulheres que têm mais de 20 anos de serviço, elas já apresentam algum tipo de restrição. Por que a mulher se desgasta mais? Porque a mulher, ela tem, além do trabalho normal aqui, ela sempre tem um segundo turno. A Ana Ângela pode falar muito bem disso. A dupla jornada. Trabalha com família, além do serviço normal, é a família, são os filhos. Quando chega em casa, tira a farda e aí e às vezes a guerra começa. E às vezes o esposo Começa, também é policial, então é a continuidade do estresse dentro de casa. Tem que ser mesmo mãe. com todas essas dificuldades, esses números estatísticos, né, que o senhor está dizendo, ainda é muito grande a procura pelos concursos. É muito grande porque é uma carreira bonita, né? Uma carreira que eu sou suspeito para falar, né? Tenho 33 anos na polícia, mas assim, é uma carreira que te traz muita realização pessoal. Então muita gente vai atrás disso, né? Primeiro porque ela é uma carreira que ela é estável, né? Você sabe que você vai trabalhar, você não vai ganhar bem durante a vida, você não vai ganhar bem, ninguém fica rico na polícia. Mas você tem uma estabilidade, você sabe que você vai ter, ali é pingadinho, mas você vai ter, né, até o final da sua vida. Então, quando você se aposentar, você vai ter pelo menos um pouco de dignidade, principalmente mais no final da carreira. No começo, nem tanto. Nós temos aí um problema muito sério de moradia na Polícia de São Paulo. Na época que eu estava no comando, chegava a 15% dos policiais que estavam em condições, assim, em sublocações, morando em comunidades, né, o nome bonito aí para favela, né?
A maioria dos policiais hoje, uma boa parte deles, segundo uma pesquisa aí da Associação dos Cabos Soldados, estão endividados. Mais de 83% aí não tem empréstimo, tem dívida, ou seja, a situação não está muito boa. Mas mesmo assim, é uma carreira que te dá uma realização pessoal muito grande. Então a procura pela carreira militar era muito grande. Esse último concurso aí teve 137 mil inscritos para 2.000, 2.500 vagas, eu não lembro quantas vagas eram, mas era aí, não chegava a 13.000 vagas e uma procura muito grande dos jovens. Isso tem duas leituras. Aí fora não está fácil, né? As pessoas não estão conseguindo emprego de uma maneira geral. E segundo, uma profissão que te dá uma garantia de estabilidade aí pelo resto da sua vida, né? Voltando a falar, não vai ficar rico, mas vai conseguir se manter ou ter pelo menos uma profissão para se manter até o fim da vida. A estabilidade acho que chama muita atenção, né? Porque a maioria das profissões acaba não oferecendo uma segurança para fazer um empréstimo de uma TV, né, deputado? Sim. Se vai pagar em 10 vezes, você não sabe se paga até a terceira, né? Então acho que a estabilidade é realmente muito importante, principalmente numa época de crise e desemprego. Sim. Como a gente está vivendo. Então é o que acontece. Esse jovem aí, tem até fala aí de alguns paraninfos, né? Tivemos o último paraninfo de uma formatura, inclusive, que foi o Reinaldo Azevedo, que é um jornalista. Ele falou que ele não sabe, né, com tudo isso que a profissão tem, com todo esse risco que corre, como esses jovens ainda têm vontade de entrar na polícia. Isso fala dele, né? Ele foi paraninfo de uma turma de formandos de soldados, né, da polícia. Ele não sabia, ele falou assim, eu não sei o que imove vocês a fazer alguma coisa, só pode ser um sentimento de missão, um sentimento de querer fazer o bem, porque não tem outra explicação. O que move, Ana? O que move, coronel? Eu acho que é estar do lado do bem mesmo, querer fazer o melhor para a população onde ele está inserido, ver o filho dele crescer num estado que reconhece a profissão do policial, que encaminha os filhos, que os jovens também acabam seguindo. Vão retomar, ouvir o hino nacional dentro dos quartéis, porque hoje a Polícia Militar agrega muitos familiares dentro dos quartéis. Então, são os filhos que às vezes entregam as medalhas dentro dos quartéis. Isso foi um divisor de águas no comando do Coronel Camilo, né? Que inclusive atendeu muito bem as entidades, trouxe para si as entidades, e isso deu um perfil familiar. Então, as famílias estão muito próximas, os filhinhos já estão fardados, e é o que nós precisamos, resgatar o nosso civismo. E outra coisa, o policial, né? ele é um prestador de serviço, na realidade. Dá prazer você trabalhar. Muito. Muitas vezes a turma fala, mas por que ele está lá? Você faz o cálculo, você está numa viatura, pega uma senhora gestante dando à luz. E o policial faz o quê? Na maioria das vezes. O parto é feito no interior da viatura. Você já imaginou o prazer que você tem? Você está trazendo ao mundo uma nova vida? Aonde você vai conseguir isso? Em profissões por aí. E depois que se aposenta, quais são os prazeres? Porque muitos se aposentam, mas ainda estão bem, né? É uma boa parte, a maioria não está, infelizmente, né? Gostaria que tivesse melhor. Mas uma parte continua aí e não consegue parar, né? Não para. Continua trabalhando, continua participando das associações, continua defendendo a polícia, né? Continua frequentando os quartéis. Né? Não está mais nas ruas. Não está mais nas ruas. Mas continua trabalhando de outras formas. Nesse sentido, tem um projeto muito interessante que está aqui na casa, deve ser votado nos próximos dias, do próprio governo do Estado, uma proposta da polícia, para que o veterano possa ser recontratado pelo Estado para trabalhar na área administrativa, na área de prestar informações, pela experiência que ele tem, né? Ele não tem rigidez mais para estar na rua, para estar numa viatura, para estar combatendo a criminalidade. Mas ele tem uma experiência fantástica que pode ser ainda aproveitada, né, para o cidadão de São Paulo. Então, existe um projeto aqui para poder recontratar os policiais, né? E muitos fazem isso até gratuitamente. A gente tem o serviço do Copom. Acredito que o Copom, ele tenha, né, ele exige ali uma habilidade que a experiência que dá, né? Sim. Você sentiu, você vem muito do feeling da experiência de quem está do outro lado, né? A experiência de ter passado pela situação, quando você atende um telefone, você sabe
assim, quase o que está acontecendo do outro lado quando aquela pessoa... E isso, esses mais experientes, por exemplo, esses que pode profissionais poderiam ser muito trabalhar bem no atendimento aproveitados. 90, por exemplo, né? Pode trabalhar numa área administrativa, pode trabalhar numa base comunitária dando informações, pode ser... São vários serviços que se pretende colocar, como em outros países existe, e como no próprio Exército Brasileiro aqui já existe. Aqui no Exército Brasileiro, os veteranos já são contratados para fazer projetos específicos. Então, esse projeto é muito bom. Agora, só voltando à questão inicial, a maioria que sai continua frequentando o quartel, a própria polícia fomenta isso, tem encontros de veteranos. Tem o dia do veterano, né, Exatamente. Coronel? Eles têm uma segunda pele mesmo, é como se aquilo ainda tivesse intrínseco nele, né? Trocaram de pele, né? Mas algo Você só troca de posição. Você sai da ativa, passa para a reserva, mas você continua o mesmo. Mas é muito Vamos falar um bonito. pouquinho da proibição das greves, deputado? Na realidade, assim, dentre aqueles direitos, né, e esse é um direito fundamental, inclusive, né, tá, constitucional, que o militar estadual é restrito, está a greve. E no caso, agora o STF já estendeu isso também a todos os policiais do Brasil, pelo fato do que aconteceu lá no Espírito Santo, né? Nós vimos que é imprescindível, alguns serviços eles não podem mesmo fazer greve. Eu, por exemplo, sou da Polícia Militar, sou totalmente contra a greve no serviço policial, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Científica. Eu não posso admitir isso, tem que ter outra forma de resolver qualquer tipo de impasse que não a greve. Por isso que tem as associações para se defender, né, mas não a greve, porque a greve ela não prejudica, não prejudica uma pessoa e não prejudica o governo. A sociedade. Ela Prejudica o sociedade. cidadão. E outra, prejudica da pior forma. Quando a polícia faz greve, alguém morre. Quando a polícia faz greve, alguém morre, em qualquer situação, seja aqui em São Paulo, seja no Brasil todo. Por quê? Porque quando a marginalidade sabe disso e sabe normalmente do que isso acontece, hoje nós temos as redes sociais, né, tem rádio, tem celular, tem tudo, eles aproveitam desse momento para cometer os delitos, né? A maioria das pessoas, né, infelizmente, não comete delito por causa das regras sociais e por causa da polícia. Porque a polícia está ali, porque é a possibilidade de ser preso, é o sentimento de impunidade. Ele fala, eu não posso fazer isso que eu vou ser pego, que eu posso ficar preso, que eu posso responder por isso. Então, é o temor do outro, não da consciência, né? Como deveria ser. Tem duas, né, tem duas linhas aí para o surgimento da sociedade, né? Uma que fala que ela surgiu naturalmente das pessoas terem que fazer lá plantio, essas coisas. Outra diz que não, que surgiu de um contrato, falando, vamos estabelecer regras, quem não cumprir vai ser punido. Então, e a gente viu muito isso lá no Espírito Santo, né? As imagens foram impressionantes, entendeu? né? Pessoas que não cometeriam delitos, né? Eu me recuso a falar que são pessoas de bem, né? Tem gente que fala, pessoas de bem foram saquear. Não foi, de bem não foi. Se fosse de bem, não ia saquear. Não faria, não né? faria. Com certeza. Mas assim, tem muitas pessoas que não fazem por falta, né, por não ter a oportunidade. E às vezes essa oportunidade, quem não deixa ter é a polícia. Por isso que está certo o Supremo, está certo. Tem um ditado antigo que eu me lembrei agora que fala que a ocasião faz o ladrão, né? Mais ou menos isso, deputado? Isso, exatamente. A maioria dos crimes, tem um estudo de 98 de dois pesquisadores chamados Clark e Felson. Eles fizeram uma pesquisa no mundo sobre o crime. 60%, 70% são crimes de oportunidade. O que significa isso? Se não tiver oportunidade, o crime não é cometido. Foi o que aconteceu lá no Espírito Santo. E por exemplo, alguém passou lá e viu um carro com a chave no contato. Ele não faria isso, mas ele viu, ele estava meio, sei lá, precisando de dinheiro, foi lá, pegou o carro e foi embora. Então, ou seja, se gerou uma oportunidade. Então, esses são chamados crimes de oportunidade. Agora, tem esse ditado, que é um popular, antigo, de que a ocasião faz o ladrão. Mas eu prefiro o que Rui Barbosa falou em cima desse ditado. Ele falou, a ocasião faz o roubo, o ladrão já nasce existia, pronto. né? Ou seja, nasce pronto, ou seja, isso é da índole das pessoas. E nós sabemos que isso é muito influenciado pela cultura, pelo desenvolvimento, pela educação. Não que seja só isso, mas a educação é um ponto básico para isso. Mas é a cultura. Vejam, se você largar uma carteira aqui com dinheiro na Praça da Sé, vê quantas pessoas brasileiras, infelizmente, que vão pegar isso e não vão devolver.
Agora, você vai para outros países que a maioria vai devolver, Suécia, Japão. Então, isso é uma questão de cultura. Nós precisamos mexer lá na base, nós precisamos mexer na família, precisamos mexer na educação. Para quê? Para internalizar valores. Agora, voltando só ao assunto da greve. Está certo o Supremo Tribunal Federal quando proíbe as polícias de fazer greve. Tem que ter outra forma de resolver. Os estados têm que reconhecer? Tem que reconhecer. O estado de São Paulo precisa reconhecer mais o policial de São Paulo? Precisa. Né? Nós estamos aí há quase 3 anos sem reajuste, isso precisa ser feito. Agora, de maneira nenhuma a polícia pode fazer greve, porque ela não prejudica o Estado, ela não prejudica o governo, ela prejudica o cidadão. Então, quando ele fez aquele compromisso de entrar lá na polícia e defender o cidadão, até com a própria morte, isso implica em não fazer greve. Ele tem que ter aqui os representantes, as associações e o governo para fazer o reconhecimento dele. Ele tem que brigar por isso desta forma, não fazendo greve. Greve é inconcebível no meio policial, na minha visão. Coronel, o senhor imagina uma greve em São Paulo? Nunca. Na cabeça de, pelo menos eu vou falar por mim, policial, não. É inadmissível qualquer tipo de greve na área da polícia, tanto polícia militar como polícia civil. A área de segurança ela é prioritária. Você não tem como admitir isso daí. Agora, o que nós precisamos também é o seguinte, que os governos tenham a sensibilidade de também saber negociar. Porque o que acontece? Você não tem condições de ficar 2, 3, 4 anos sem sequer uma negociação e uma previsão de um aumento. Então, em termos de greve, nunca. Mas nós precisaríamos ter uma flexibilização maior por parte do governo para que houvesse uma condição de uma negociação, porque não existe outra forma. É através dessa negociação e as associações que fazem parte dessa negociação. Então, o governo deveria ter uma gestão um pouco melhor e também uma flexibilização maior para poder reconhecer a necessidade desse policial e a necessidade da sociedade, que o mais importante é isso. Nós trabalhamos para a sociedade, só que o governo precisa reconhecer que o policial também faz isso, coisa que no momento não está acontecendo. Eu queria partir agora para as considerações finais, vou começar pela Ana, pode ser? Sim. Agradeço o convite, agradeço o Coronel Camilo, o nosso comandante, e assegurar que estamos muito bem representados aqui na Lesp. Agradeço muito e a nossa polícia é a melhor polícia. Coronel. Em nome da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, nós agradecemos o convite. Foi um prazer trabalhar e vir aqui hoje e expor um pouquinho do que é a nossa Polícia Militar, que muita gente não conhece tudo aquilo que nós temos de condição de oferecer e o que oferecemos. Então nós agradecemos a oportunidade. Deputado. Bom, eu agradeço, viu, Carla? Agradeço aqui ao programa, agradeço à Assembleia, essa oportunidade e deixo uma mensagem aí para você que nos assiste, né? Conheça o seu policial, conheça o policial do seu bairro, o policial da sua delegacia. Eles, antes de serem policiais, né? Esses homens, essas mulheres, são cidadãos comuns como você. Tem carências, tem necessidades, tem anseios, tem medos, tem frustrações, mas são pessoas que se dedicam pela sua vida, se dedicam a você, se dedicam a proteger a sua vida e merecem o nosso reconhecimento. Fica aqui o meu reconhecimento ao policial militar de São Paulo, aos policiais de São Paulo, que eu conheço muito bem, tive o prazer de conduzir por 3 anos e nunca tive tanta satisfação de conduzir tanta gente boa. Então, meu reconhecimento e com relação à Previdência, ao nosso governo do Estado, aos deputados dessa casa, que a hora que isso vier para cá, analisem de forma serena, de forma levando em consideração o princípio da igualdade. Tratar desigualmente aqueles que são desiguais. Um grande abraço, obrigado, Carla, obrigado a todos. Eu que agradeço a todos vocês pelo conteúdo e pela participação. O programa Assembleia Segurança de hoje termina aqui. Você também pode participar dos nossos debates. Mande sua crítica ou sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.